enquanto você contempla Deus falar com você nas Escrituras, Deus ainda está sendo adorado. Amém? Então não perca o seu coração de adorador. 2 Reis, capítulo número 7. 2 Reis, capítulo número 7. Até porque hoje, quando eu orava, eu falava: Senhor, eu não quero ir lá pregar, eu quero lá ser boca do Senhor. Quero que o Senhor me use para ser profeta na vida daqueles que vão estar ali, Jesus. Apesar de mim, apesar das minhas debilidades, fraquezas, deficiências, eu acredito que não é nada sobre a gente. É sobre o que o Senhor quer falar, fazer, agir. Você pode falar para o Espírito Santo assim: Espírito Santo, mas toma cuidado, senão você vai falar uma coisa aí e vai dar errado, hein? Fala assim: Espírito Santo, eu quero muito te ouvir nessa noite. Eu não quero nada dos homens, quero tudo do céu. Fala assim: ainda que eu tenha que gastar tudo, toda a minha vida, ainda que eu tenha que entregar tudo, quero te ouvir nessa noite. Aleluia. E Ele, você pode cantar só mais uma vez. E por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, Tu és dono dos meus dias. A sua Bíblia aberta em 2 Reis, capítulo 7. Ela está aberta aí? Aleluia. Jesus, obrigado pela Tua palavra. Ela não falha. Ela é a Tua boca falando com a gente. Obrigado, Jesus, porque nós cremos, ó Pai, que há um desatar do Senhor aqui nessa noite. Cremos que nós sairemos aqui, Senhor, tão transformados, absurdamente transtornados pela Sua presença. Nós não queremos perder nada que vem dos céus. Ah, Jesus, se tem alguma expectativa fora da Sua presença aqui, arranca, Pai, e coloca a nossa expectativa em Ti. Amém. A Bíblia diz assim, em 2 Reis, capítulo de número 7, o versículo de número 3, fala assim: havia 4 leprosos junto à porta da cidade, e eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Olha a pergunta: por que ficar aqui esperando a morte? Se nós resolvermos entrar na cidade, nós morremos de fome. Mas se ficarmos aqui, fala comigo assim: se ficarmos aqui, olha o que diz: mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, o quê? Morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus, que eram os sírios, tá, gente? Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem um ruído de um grande exército com cavalos. Fala assim: o Senhor fez ouvir. Exército com cavalos, a gente continua, e com carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, eles fugiram à noite, ao anoitecer, e abandonaram suas tendas, cavalos, jumentos, e deixaram o acampamento como estava. E tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas e comeram, beberam. Fala assim: comeram e beberam. Pegaram prata, ouro, roupas, e saíram para esconder tudo. Olha que loucura, eles foram lá, pegaram tudo e esconderam. Foram esconder. Olha o que diz no versículo de número 9. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias. Fala assim: boas novas. Vamos lá, fala: boas novas. E não podemos ficar calados. Se nós esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Muito obrigado. Fala com a gente. Pode se sentar e fala assim: graças a Deus. Deus é bom.
Pode ficar, tá, gente? Amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto é um texto que eu amo muito. Eu quero falar com vocês aqui nessa noite sobre decisões disruptivas. Fala assim, disruptivas. Talvez essa é uma palavra nova para você, ou uma palavra não muito familiar, mas é uma palavra que eu gosto demais. Eu tenho gostado tanto dessa palavra, disrupção, disruptivos. Decisões disruptivas. Sabe, irmãos, desde quando essa palavra entrou na minha mente, na minha vida, eu comecei a estudar mais sobre essa palavra, apesar que não tem jeito de ser muito diferente. Mas disruptivo quer dizer o seguinte, no português, né, e tanto no inglês também. Esse termo começou a ser usado para descrever algo, presta atenção, disrupção é algo que provoca ruptura, que quebra um estado existente. Fala assim, que quebra um estado existente. Especialmente em sistemas, processos e estruturas estabelecidas. É isso que é disrupção. Então, disrupção quer dizer uma quebra de um estado existente. Algo que não muda, algo que é do mesmo jeito, algo que tem uma performance, algo que tem uma lógica, algo que tem um ciclo, algo que, sabe, tem uma volta ali que nunca muda, é sempre do mesmo jeito, é sempre da mesma forma. E aí, quando algo disruptivo vem, quando vem uma disrupção, o que acontece? Uma quebra de um sistema existente. Acontece uma quebra de algo, de uma estrutura que estava sempre estabelecida. E é isso que significa disrupção. Talvez Deus pode fazer uma disrupção nesse culto aqui nessa noite. Nós sabemos que o culto tem um início, ele tem um louvor, ele tem uma oferta, ele tem uma palavra, aí o pastor prega bonitinho, a gente acaba a pregação, ora pelas pessoas, as pessoas vão embora felizes para casa, e Deus pode fazer algo disruptivo. O que é algo disruptivo? Deus pode trazer que os céus invadam aqui nessa noite aqui, e Ele tome a sua vida e você seja tão cheio do Espírito Santo. Quando você chegar na sua casa, até os papagaios estão cheios de Deus. Você já imaginou isso? Que benção, irmão. Isso é disruptivo, sim ou não? Sim ou não? Eu acho que talvez você já veio aqui nessa noite esperando o que iria acontecer no final. E se Deus quiser fazer uma disrupção na sua vida aqui nessa noite e falar, eu não vou acabar do jeito que você achou que ia acabar. Eu não vou deixar finalizar do jeito que você achou que ia finalizar. Eu vou te tomar, eu vou te encher. Eu vou trazer sobre você um óleo novo, uma unção nova. Você vai sair daqui mais forte do que você entrou. Eu vou mudar a sua história, eu vou tirar essa depressão, eu vou curar o teu câncer, eu vou curar a tua doença. Eu vou tratar nos seus familiares, eu vou trazer o teu filho, eu vou restaurar seu casamento. Fala comigo, disrupção. Querido, decisões disruptivas geram resultados disruptivos. Eu amo esse texto porque a Bíblia fala de 4 leprosos. E apesar de a Bíblia falar sobre 4 leprosos, o texto não é sobre os 4 leprosos. O texto era sobre uma crise. Interessante que todo milagre, todo agir sobrenatural de Deus acontece em meio às crises. Tem alguém vivendo uma crise em alguma área da sua vida aí? Levanta a mão. Ou não me deixa sozinho, não, nem com vergonha, porque eu vivo crises. Todo sobrenatural de Deus, ele se manifesta em meio a crises. Interessante que aquela cidade, a cidade de Samaria, estava vivendo um caos, estava vivendo um cerco. Eles estavam vivendo um tempo, aquela região estava vivendo um tempo de seca, há muitos anos que não chovia. E se você sabe, aquele tempo eles viviam da agropecuária, viviam do plantio, viviam da colheita, viviam dos gados, e eles já não tinham mais nada, tudo tinha acabado, eles estavam prestes a morrer. E se não bastasse tudo acabar, se não bastasse a crise que eles estavam vivendo, a seca que eles estavam vivendo, o momento que eles estavam vivendo, se não bastasse, ainda os sírios fazem um cerco em volta daquela cidade. E quem eram os sírios? Eram nada mais, nada menos do que o maior exército que havia naquele tempo, o maior contingente de soldados que havia naquele tempo. Eles eram milhares e milhares, e eles cercaram a cidade. Eles queriam de fato roubar tudo, tomar. Na verdade não tinha nada para roubar, mas eles queriam fazer uma possessão daquele povo, levá-los como escravos, tomar toda a cidade. E esse era o cenário de caos. E dentro desse cenário caótico, dentro desse cenário terrível, que já não tinha como piorar, tinham 4 camaradas, 4 homens, que não eram homens comuns, visto pelaquela sociedade, eram homens leprosos. Agora o que você precisa entender é que um leproso, naquele tempo, ele não era qualquer pessoa. O leproso era, sem dúvida, uma das pessoas que mais sofriam naquele tempo. Por quê?
Porque o leproso era considerado imundo. Ninguém podia chegar perto de um leproso. Ninguém podia tocar num leproso. Um leproso não podia sentar num lugar como esse. O leproso não podia ir ao banco. O leproso não podia ir na escola. O leproso não podia ir na igreja. O leproso não podia dirigir um carro. O leproso não podia ter um telefone. O leproso não podia ter nada. O leproso só podia ficar fora da cidade. Ele não era incluso na sociedade. Ele não participava da vida da sociedade, da cidade. O leproso era alguém que, para você ter noção, quando ele tinha que se locomover em público, alguém tinha que ir atrás dele gritando: leproso! Leproso! Para que as pessoas se arredassem e ele pudesse passar. Você já imaginou viver um tipo de situação dessa? Eu não consigo imaginar, porque olha que terrível que era a vida de um leproso. Imagina alguém andando pelo centro da cidade, alguém gritando: mentiroso! Mentiroso! Deveria ser assim, não. Adúltero! Fofoqueiro! Sai de perto! Está chegando. Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não? Cruzeirense, brincando, tá? Olha para mim. Leproso! O que eles estavam gritando? Eles estavam intitulando aquele cara como o problema dele. Eles estavam definindo a identidade dele, não pelo que ele era, mas pelo seu problema, pela sua doença. Então, na verdade, aquele cara tinha uma identidade tão destruída, tão deturpada, porque ele não tinha nome, ele não tinha filho, ele não tinha esposa, ele tinha lepra. Lepra. Essa era a realidade de um leproso. Para você ter noção, até os tempos de Jesus era assim: um leproso não entrava na sinagoga, ele não entrava no meio das pessoas. E a Bíblia faz menção de alguns atos de sobrenatural com leprosos. A gente vê Naamã teve lepra. O profeta recebe Naamã, lembra? E manda que ele descesse ao Jordão e mergulhasse 7 vezes no rio. Deus faz um milagre ali. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 8, versículo de número 1 ao 4, ele tem um episódio com um leproso. Ele cura um leproso em um ato. Ele ordena que a lepra solte a vida daquele homem, e a lepra instantaneamente, fala assim comigo, um ato. Alguém diz bem forte assim, um ato. Em um ato, a lepra vai embora. Em Mateus capítulo 8, versículo 1, a Bíblia fala que essa história é narrada. Jesus ordena e a lepra vai embora. Mas nem sempre foi assim. Em Lucas capítulo 17, versículo 14, Jesus também cura outros leprosos. Agora não eram agora eram 10 leprosos. Só que Jesus não cura em um ato, Jesus cura em um processo. A Bíblia fala que eles vêm ter com Jesus e pedem que ele seja curado, e Jesus ordena: olha, sejam curados. Sejam curados. E eles olharam para eles estavam normais, eles não tinham sido curados. Só que Jesus dá uma segunda ordem, uma segunda atitude. Ele fala assim: agora vão e se apresentem até o sacerdote. O sacerdote era o único responsável, o único que poderia dar um diagnóstico diferente, uma identidade diferente, um nome diferente, uma ordem diferente para o leproso. Dizer: agora você está limpo, pode ir para dentro do templo. Está entendendo? Sim ou não? É por isso que Jesus vira e fala assim: vá até o sacerdote. E o mais incrível é que, por mais que esses 10 leprosos são piamente criticados, porque eles não voltaram para agradecer, apenas um voltou, eles tiveram uma atitude de fé, porque não foram curados. Mas eles fazem o quê? Eles fazem a meia volta e eles vão até o sacerdote. E a Bíblia fala, porque eles não estavam instantaneamente curados, que até a chegada do sacerdote, até se apresentarem ao sacerdote, eles estão sendo curados. Então imagina isso, eles caminhando até o sacerdote e a lepra sumindo. Opa, agora saiu essa, agora saiu de cá, agora saiu daqui, agora já não tem mais aqui. E eles estavam sendo curados por fala comigo, processo. Vamos lá, crente, fala processo. Fala: Deus cura em atos e Deus cura em processos. Quando eles se apresentaram diante do sacerdote, eles já estavam limpos, porque Jesus cura pelo ato e Jesus cura pelo processo. E isso é incrível, meu irmão, porque talvez você não viu um ato de Deus ainda na sua vida, mas eu posso te afirmar, você está sendo transformado em um processo. Isso é incrível, porque talvez você não viu algo instantâneo de Deus na sua vida ainda, mas eu posso te afirmar, Deus está trabalhando em sua vida por um
processo. Talvez você olha para mim e fala, pastor, tá tudo igual ainda, não teve nenhum ato de transformação, mas eu posso te afirmar, tem lepras desaparecendo em você, tem lepras desaparecendo na sua família, tem lepras desaparecendo no seu casamento, tem lepras desaparecendo nos seus filhos, ei, tem lepras desaparecendo na sua empresa. Vamos lá comigo, me ajuda aí, baterista, fala assim comigo, tem lepra desaparecendo. Alguém pode levantar sua mão de profeta e colocar na sua cabeça e falar, eu creio que eu estou sendo purificado. Vamos lá, crente, fala, eu creio. Vamos, enche esse ambiente de milagres, enche esse ambiente de glória e fala comigo, eu creio que eu estou sendo transformado. Aleluia! Eu creio, eu creio, eu creio. Sim, eu creio em Ti, Jesus. Levanta suas duas mãos e declare, eu creio em Ti. Vamos! Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural. Alguém pode cantar e declarar sobre a sua lepra? Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus, Deus do sobrenatural. Eu profetizo sobre a tua vida enquanto a gente canta, enquanto a gente prega, enquanto a gente adora. Deus está curando a tua lepra. Deus está curando a lepra. Eu não sei qual é o nome da sua lepra, mas eu posso te afirmar uma coisa: enquanto você caminha, Deus faz um processo. Aqui existem 4 leprosos, um cerco em Samaria. Os sírios estavam cercando Samaria. Os 4 leprosos, então, começam um diálogo, gente, muito interessante, que tinha que estar na Netflix esse negócio aqui. Olha o diálogo deles. A cidade está calada lá dentro. Cara, irmãos, eu não quero ser sensacionalista aqui, porque eu poderia criar uma Marvel aqui agora. Mas era cenário de Disney mesmo, de Marvel, do que você imaginar. Porque eu imagino isso, cara. Imagina crianças, imagina bebês, imagina idosos dentro daquela cidade. Todos em cenário, sabe, catastróficos de fome. Você sabe o que é uma pessoa em estado de desnutrição? Você já viu isso em filme, em documentário? Já viu isso? Fotos catastróficos. E havia, sabe o que dentro de Samaria? Gemidos, choro, grito de mãe vendo bebês morrendo. Esse era o cenário de Samaria. A gente não para pensar nisso, mas era isso. E aí, lá do lado de fora, dos 4 leprosos, começa um diálogo. E a conversa é a seguinte: um olha para o outro, a hora que começa a anoitecer, e vê que realmente eles olham um para o outro e falam assim: olha, gente, vocês estão ligados que amanhã a gente vai morrer, né? Não vai rolar mais, nós vamos morrer. E é interessante porque o diálogo começa assim, no versículo de número 5. Se você fechou a Bíblia, é possível que ela está com poeira aí, gente, olha aí. Vamos lá, diz assim: e ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Mas é interessante porque no versículo 3, vamos começar no 3, é maravilhoso essa conversa, olha lá. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade, eles disseram uns aos outros, fala assim, disseram uns aos outros. Olha o diálogo: por que ficar aqui esperando a morte? Olha a pergunta, gente. Um falou assim: por que a gente vai ficar aqui esperando a morte? Se a gente resolver entrar na cidade, a gente vai fazer o quê? Vai morrer de fome. Mas se a gente ficar aqui também, a gente vai morrer, porque eles vão atacar a gente de todo jeito. Ô, gente, olha que diálogo interessante. Um olhou para o outro e falou assim: se a gente entra, a gente morre. Se a gente fica, a gente morre. É o tal negócio: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É assim ou não é o ditado? Era essa a conversa, só que eles não tinham ditado para falar. Mas traduzindo na versão atualizada do Jonatas, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Se a gente entrar, a gente morre. Se a gente ficar, a gente morre. E aí um olhou para o outro e falou assim: vamos fazer o seguinte, já que a gente não tem nada a perder, vamos tomar uma decisão. E a decisão é a seguinte: nós vamos para o meio do acampamento desses caras. E se de tudo a gente tiver que morrer, pelo menos a gente cata uma coxa de frango e morre comendo. Era mais ou menos isso que eles estavam pensando, entenderam? Sim ou não? Sim ou não, gente? Vocês estão comigo? Amém? Eles não tinham opção.
Se a gente fica, a gente vai morrer. Se a gente vai, a gente morre. Então, se tinha alguém, irmãos, que tinha todos os motivos para não querer viver, lembra que eu te falei como é que era a vida do leproso? Você acha que era bom viver daquele jeito? Você acha que um camarada desse não era um grande, sabe, homem propício a estar enfrentando uma depressão, sim ou não? Leproso, talvez era o pior cenário, era viver com lepra. Vocês concordam comigo? Sim ou não, gente? Eu não queria ser um leproso por nada naquele tempo. Eles tinham tudo para ter a vida mais miserável da sua época. Olha, o que vai acontecer aqui nessa noite pode liberar chaves tão poderosas na sua mente que você vai sair daqui explodindo a sua cabeça para viver esse próximo ano de 2025. Eles tinham tudo para ser homens miseráveis, homens que desejavam a morte, todos os motivos. Mas olha para mim aqui, eu quero te dar uma palavra, irmão, de esperança. Eles olharam um para o outro. Olha só, Bebeto, olharam um para o outro. E sabe qual foi a pergunta desses camaradas aqui? Que viviam com lepra, que eram descriminalizados, que eram totalmente rejeitados, que não tinham vida social, que não tinha iPhone, que não tinha carro, que não tinha dinheiro, que não tinha conta no banco, não tinha Instagram, não tinha nada para postar, nem um filtrozinho para ficar mais bonito. A pergunta deles foram: como é que a gente faz para viver mais? Ah, irmão, você não entendeu e nem pegou, que se tivesse pegado, você tinha dado um glória a Deus, igual a irmã deu ali. Vamos lá, a pergunta desses caras que não tinham motivo para viver é: como é que a gente faz para viver mais? Vocês entenderam? Vocês pegaram? Como é que a gente faz para viver mais? Porque leproso era quem estava dentro, não era eles. Eles queriam viver mais. Se a gente for para dentro, a gente morre. Se a gente ficar aqui, a gente morre. Vamos dar um jeito de viver mais. Vamos fazer alguma coisa que ninguém está fazendo, alguma coisa que ninguém está pensando, alguma coisa que ninguém está falando. Ei, eu quero profetizar na tua vida: só vai sair do lugar, só vai avançar quem tiver uma mentalidade de decisões disruptivas, que não está olhando para o cenário geográfico, financeiro, que não está olhando para a cidade que está envolvida, que não está olhando para a família de onde vem, o jeito que você tem na sua finança, a empresa que você está vivendo, a situação que está ao seu redor, o casamento, os filhos. Ei, eu só posso dizer uma coisa: se hoje, dentro do seu coração, queimar um desejo de falar, como é que eu posso fazer para viver uma vida melhor, Deus vai falar, então tome decisões disruptivas. Você está comigo? Sim ou não? Eu olho para isso aqui e pergunto: cara, como que eles podem fazer uma pergunta dessa vendo um momento tão terrível? Como é que a gente faz para viver mais? Sabe, irmãos, o Evangelho quer que você viva assim. Deus quer levantar homens e mulheres que não entregam os pontos, sabe? Que não olha para o ano e fala: acabou, já passou, 2024 foi um ano perdido. Deus está falando: não, ainda eu posso fazer mais. Eu ainda posso virar uma chave. Eu ainda posso tirar você do seu leito de leproso e fazer você desejar viver mais. Desejar viver mais. Eu posso fazer você pegar esse luto e fazer você ser trabalhado por isso. Eu posso pegar o que te aconteceu, o que te foi roubado, o que você perdeu, tudo que você viveu, e fazer você viver mais. Viver mais. Sabe, eu quero te dar um princípio aqui dentro dos 3 que eu quero te falar. E o primeiro deles, anota aí, se você puder escrever no teu bloco de notas, mandar uma mensagem, sei lá, faz o que você quiser. Mas por favor, entenda: Deus trabalha com o princípio do movimento. Fala para o teu vizinho: movimento, irmão. Dá um cutucão para ele sair do lugar e movimentar aí, e ficar com raiva de você. Fala: movimento. Olha para mim, sabe como é que a vida daqueles caras foram mudados? Quando eles olharam uns para os outros e falaram assim: se a gente continuar aqui, nós vamos morrer. Se formos para dentro, vamos morrer. Então a Bíblia diz que eles decidem se levantar e ir até os sírios. Eu quero te falar uma coisa, querido: o Evangelho só é boas notícias, o Evangelho só é boas novas, o Evangelho só é coisa boa, o Evangelho só é extraordinário, o Evangelho só é incrível, o Evangelho só é poderoso quando nós nos decidimos nos levantar e nos movimentar. Você não vai chegar em lugar nenhum estagnado, parado, esperando que tudo aconteça. Não! Você quer irmão, você quer que eu dou um mini infarto? É quando eu olho para um crente e ele fala assim: como é que você está, irmão? Ele fala assim: estou esperando em Deus. Dá vontade de dar um sapecão e falar: então espera, miserável, porque Deus não vai fazer nada na sua vida.
Como assim, pastor? Está amarrado. Não, está muito solto. Presta atenção. Você só vai viver o extraordinário de Deus quando você olhar como esses leprosos olharam um para o outro e falaram assim: se a gente ficar do jeito que a gente está, a gente vai morrer. Então vamos nos levantar e vamos nos movimentar. Vamos fazer alguma coisa. Fala para o teu vizinho: faz alguma coisa, meu filho. Fala para o teu marido: faz alguma coisa. Fala para a tua mulher: faz alguma coisa. Ei, viver o evangelho é um movimento. Viver o evangelho é um avanço. Eu olho para Moisés diante do mar vermelho. Ele vai para o cantinho na moitinha e fala assim. Ele estava acostumado, né? Viu a sarça queimando, falou: vou lá na moita agora para ver se queima mais alguma coisa. E fala: me dá uma alternativa. Daí ele ora: oh Deus, e agora? O que eu faço? Deus fala: o que você faz? Eu já falei. O GPS está traçado. O local de destino lá no Google Maps está escrito terra prometida. Mas Deus tem um mar. Tá, mas deixa eu te falar uma coisa, Moisés. Eu deixei legenda? Não. Eu coloquei alguma coisa? Não. Eu pontuei alguma coisa? Não. Então pega esse pé, põe nessa água, porque se tem mar eu vou fazer caminho. Alguém está comigo aqui? Pode levantar a sua mão e falar: eu vou me movimentar. Vamos lá, crente, fala: eu vou me movimentar. Aleluia. Eu falei para você, eu não vim para pregar, eu vim para gritar. Tô brincando. É brincadeira, viu, gente? Pelo amor de Deus, vou até distanciar o microfone. Viver o evangelho, sabe, é não desistir de se levantar e movimentar. Irmão, presta atenção. Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9:62 fala isso. Ei, se você põe a mão no teu arado e você olha para trás para falar: acho que não vai dar não, está muito longe, é muita coisa para arar. E se você faz isso, a Bíblia fala que você pode largar esse arado para um lado, que você não está para o reino de Deus. O reino de Deus é para cara que quer urrar, é para cara que quer avançar, é para cara que não tem medo de demônio, de satanás, de crise, de problema, de arrebatamento, de anticristo. Tem gente que fica caçando o anticristo. Eu quero te falar uma coisa, irmão: para de olhar para o anticristo e olhe para o Cristo. Ele já está lá no trono, assentado à destra do Pai. Ele reina, toda a terra está cheia da sua glória. Eu não quero saber do amanhã, o meu Deus já está lá. Vamos lá, igreja. Caminho aberto pelas águas. Levanta sua mão e faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Para que você tem? Para de tocar isso, né, irmão? Não toca não, senão eu não prego. Ele fica me tiçando, cara. Sabe, você tem que parar com esse discurso que você está esperando em Deus. Eu quero te falar uma coisa: Deus está esperando em você. Toda vez que Deus quis fazer algo, primeiro Ele preparou um lugar. Eu estava esse final de semana, a gente estava em São Paulo, num treinamento, e a gente teve o privilégio de ter alguns workshops com sala tipo de 40, 50 pessoas, com homens de Deus. E a gente teve um workshop, eu estava num workshop com o pastor André Fernandes da Lagoinha. Foi muito massa, cara. Uma sala de 40 pastores. A gente teve a oportunidade de perguntar, de ouvir. E aquele cara falou uma coisa, gente. Eu nem escuto muito, eu não escuto as pregações dele, não sou um cara que muito ligado assim no ministério dele. Mas aquele cara falou uma coisa, eu não tenho como pegar essa fonte e colocar no meu nome, porque ele falou aquilo. E foi muito incrível. Ele falou o seguinte: olha, toda vez que Deus quis fazer algo, toda vez que Deus estava pronto para liberar algo, primeiro Deus preparou um ambiente. Ei, você não entendeu? Toda vez que Deus quis fazer algo, Ele preparou um ambiente. Pastor, onde está na Bíblia? Eu te provo. Quando Deus quis fazer o homem, primeiro Ele criou o jardim do Éden, porque Ele sabia que Ele ia visitar um homem. Ele sabia que a sua glória ia descer, que a presença dEle estaria ali. Então quando Ele cria o homem, Ele cria primeiro quem? O Éden, o jardim. Pastor, e depois que o homem cai? Quando Ele vai visitar o homem, Ele cria o quê? O tabernáculo. Porque não tinha como ter a presença sem ter o tabernáculo, precisava de um lugar. Tá, mas Jesus vem e morre, e aí Ele prepara quem? Ele prepara você. É por isso que você é morada de Jesus, morada do Espírito Santo. Ele te preparou para que o Espírito Santo descesse sobre você. E agora já não é mais o Éden, já não é mais o tabernáculo, mas agora somos nós. Nós somos a casa, a morada de Deus. E por que você acha que aquilo que Deus quer fazer na sua vida não precisa de uma preparação?
Por que você acha que aquilo que Deus quer desatar na sua vida não precisa ser preparado? Irmão, presta atenção, o céu está pronto para te encontrar, os céus está pronto para desatar sobre você as promessas e aquilo que Deus falou que vai acontecer. Os céus está pronto para cumprir toda a palavra que um dia foi liberada. Ei, os céus está pronto para a salvação da sua casa, os céus está pronto para a salvação dos seus filhos, os céus estão prontos para a transformação do seu casamento, os céus estão prontos para as suas startups, para os seus empreendimentos, os céus estão prontos para os seus negócios. Você que está me ouvindo na sua casa, os céus estão prontos para ativar você onde você estiver, mas você precisa entender uma coisa: eu preciso construir um lugar para que Deus possa vir e trazer todo o peso da sua glória, suas bênçãos, suas estruturas. Alguém pode dizer: pastor, eu quero crescer, eu quero ser um empresário. Por que você não começou? Por que você não criou um Instagram da sua loja ainda? Por que você ainda não avançou? Por que você não fez um planejamento? Por que você não tem, estudado sobre as questões comerciais? Por que você não tem estudado? Por que você não tem ido em cursos? Porque eu ainda não sou. Eu posso te dar uma palavra profética: não espere ser para ter. Deus já liberou sobre você. Ele só está esperando o jardim ficar pronto, o tabernáculo ser erguido, e você está preparado. Vamos lá, crente, você precisa acreditar que Deus já tem preparado tudo que Ele falou. Deus não pode colocar aquilo que não tem recipiente para caber. É por isso que a Bíblia fala: não coloca o vinho novo em odres velhos, não se coloca pano velho, remendo velho em roupa nova. Não tem jeito. Irmão, quando João ele encerra o seu evangelho, ele diz o seguinte, no capítulo 21, versículo 25: olha só, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Ele está concluindo o seu evangelho, a sua epístola. João fala: olha, Jesus fez muita coisa. Presta atenção nesse texto. Jesus fez muita coisa. Aí ele fala assim: porém, se cada uma das coisas que ele fez fosse escrita, nem mesmo o mundo todo poderia conter os livros que se escrevesse. Às vezes você olha e fala assim: nossa, Jesus fez só esses milagres. João falou assim: se escrevesse tudo que ele fez, não tinha livro que cabia. Só que a gente decidiu escrever algumas pontuais. Vocês estão entendendo? Sim ou não? E aí quando você olha para João, o que ele decidiu escrever, a Bíblia fala sobre 7 milagres que João escreveu a respeito de Jesus. 7 milagres. Em João 2, a Bíblia fala sobre a transformação de água em vinho em Caná da Galileia, as bodas do cordeiro, as bodas dos noivos ali. Em João 4, a Bíblia fala sobre a cura do filho do oficial, do rei. Em João 5, a Bíblia fala sobre a cura do paralítico do tanque de Betesda. Em João 6, a Bíblia fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, e Jesus andando sobre as águas. Em João 9, a Bíblia fala sobre a cura do cego de nascença. Em João 11, a Bíblia fala sobre a ressurreição de Lázaro. Agora, o mais maravilhoso, o mais incrível, é que em todos esses milagres de Deus, Jesus agindo, você vê que Deus se movimenta no sobrenatural, mas o homem se movimenta no natural. Dos 7 milagres que João pontua, Deus se movimenta no sobrenatural, mas o homem se movimenta no natural. Eu transformo água em vinho, mas vai lá e pega as talhas, porque quando você pegar as talhas e colocar a água, eu faço essa água virar vinho. Jesus cura o filho do oficial do rei, e aí ele fala: agora vai lá e seja pai desse menino, vai lá e seja pai direito dessa criança. Jesus vai até o tanque de Betesda, mas quando ele olha para o camarada lá deitado, ele fala o seguinte: ei, você quer ser curado? Quero. Então pega o teu leito, levanta e vai. Ou seja, eu não posso levantar por você, eu não posso pegar o leito por você, mas se você quer ser curado, levanta e vai. Quando você olha para ele multiplicando os pães, ele poderia ter feito pão brotar da terra, ou pão cair do céu, mas ele fala: ei, vai no meio da multidão e procura um recurso, porque qualquer recurso que tiver, eu posso fazer ser multiplicado. Age, se movimenta.
Quando você pega Jesus andando sobre as águas, a Bíblia fala que ele espera a primeira vigília, a segunda vigília, a terceira vigília. Na quarta vigília, ele aparece andando sobre as águas. Existe um movimento humano. Ei, presta atenção. Quando ele pega o tanque de Siloé, o cego do tanque de Siloé, ele fala: olha, está aqui, você vai ser curado, mas sai desse lugar e vai até o tanque e lava os teus olhos. Ou seja, poderia ter te curado instantaneamente, mas movimente-se, se levante, faça alguma coisa. E por último, quando ele cura, nas epístolas de João, quando ele ressuscita, a Lázaro, ele manda Lázaro sair, sai para fora, Lázaro. E Lázaro sai. Só que quando Lázaro sai, morto de 4 dias, fedendo, a Bíblia fala que ele vira para os caras e fala assim: agora desata esse camarada e deixa ele viver. Ou seja, o meu papel é fazer o morto ressuscitar, o seu papel é fazer o morto andar. Ei, preste atenção, Deus pode fazer o sobrenatural, mas o natural você precisa se mover. Aonde você tem que pisar, você tem que pisar. Os seus pés têm que molhar no mar vermelho. Ei, você tem que entender que você vai ter que dar passos ao extraordinário, em confiança, entendendo que Deus sim pode fazer infinitamente mais. Ei, presta atenção, enquanto tem vida, não tem desistência. Fala assim: eu não vou desistir. Fala comigo: eu não vou desistir. Fala comigo: eu vou me movimentar. A Bíblia fala em Atos capítulo 19, versículo 11, meu irmão, que pelas mãos de Paulo, Deus fez milagres extraordinários. Alguém fala assim comigo: Deus faz, vamos lá, Deus faz o extraordinário. Mas eu amo esse texto porque a Bíblia fala que pelas mãos de Paulo, ou seja, ele faz, mas vai ter que ter mãos tocando, vai ter que ter homens se movimentando para que o sobrenatural de Deus acontece. O evangelho é um movimento. Eles entenderam: se a gente ficar, a gente morre. Se a gente for para dentro dessa cidade, a gente morre. Então vamos nos movimentar. Esse é o primeiro princípio, fala movimento. O segundo princípio está no versículos 5, 6 e 7. A Bíblia fala o seguinte: ouça com atenção e leia comigo. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Olha o que diz: quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvir um ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a sua vida, eles fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentas e deixando o acampamento como estava. Sabe, eu olho para esse texto e eu percebo que há um princípio tão fundamental que a gente precisa carregar na nossa vida, irmão, que é um princípio da confiança. De um lado, humanamente é impossível. Milhares de pessoas, um exército gigante. Um exército gigante. Como que um exército de milhares foge em 5 minutos? A Bíblia diz que Deus faz ecoar um barulho. Deus criou um barulho para que confundisse o exército sírio. Do outro lado estão os leprosos. Agora, sabe o que é mais incrível? É que a Bíblia fala que ao anoitecer, eles começam uma conversa. Fala assim comigo: ao anoitecer. Vamos lá, fala: ao anoitecer. Agora, quando você caminha alguns versículos, a Bíblia fala que ao anoitecer, os assírios, os arameus, escutaram o quê? Vamos lá, você não está comigo não? Você já dormiu? Fala assim comigo: um barulho. Fala comigo: ao anoitecer, os leprosos conversam. Ao anoitecer, os sírios escutam. De novo, do lado de cá: ao anoitecer, os leprosos conversam. Ao anoitecer, os sírios escutam. Eu vou ativar sua mente para você entender o que Deus está falando com você. Quando você se levanta de um leito de morte, de desistência, de fracasso, de depressão, de crise, de ansiedade, de pânico, de quebradeira, de falência, quando você levanta e olha para o lado, olha para o teu marido, olha para o teu vizinho, olha para os seus parentes, olha para você mesmo, olha para a tua alma e fala: ei, se a gente ficar, a gente morre, se a gente entrar, a gente morre, então vamos nos movimentar. Do outro lado, Deus fala: então eu também vou me movimentar. Quando você chega desse lado e fala: eu não vou ficar desse jeito, Deus fala: então eu também não vou ficar do mesmo jeito.
Porque quando eu me movimento, Deus se movimenta. Quando eu me levanto, Deus se levanta. Quando eu ajo, Deus também está agindo. Ei, eu quero profetizar na tua vida que quando você entender que todo recurso celestial está totalmente ligado e dependente de uma atitude natural, os céus serão desatados ainda em 2024 na sua vida. Eu recebo por você, porque eu quero, Jesus. Eu quero me movimentar ainda esse ano. Pastor, seja mais claro, você só tem provisão aonde tem decisão. Fala comigo, só tem provisão aonde tem decisão. Mais uma vez, só tem provisão aonde tem decisão. Fala comigo, provisão, decisão. Provisão, decisão. Provisão, decisão. Provisão, decisão. Provisão, vamos lá, vai. Provisão, decisão. Até você gravar. Provisão, decisão. Provisão, decisão. Provisão, decisão. Provisão, decisão. Vamos. Aleluia. Eu profetizo na sua vida em nome de Jesus. Toda provisão virá, porque nessa noite você vai se decidir. Aleluia. Em nome de Jesus. Quando eles decidiram arriscar viver, Deus falou: é comigo, quem cria a vida sou eu, deixa que eu vou tomar algo sobrenatural sobre vocês. Irmão, quando você decide viver a vida que Deus quer, Ele convida você, e quem convida, aí eu já quero deixar, deixa, paga a conta. Paga ou não paga? Tinha que pagar. Deus paga a conta, irmão. Ele te chamou, Ele te convidou, então Ele vai pagar essa festa. Existem 3 requisitos aqui, 3 grandes registros do nascimento de Jesus. Você sabia disso? 3 profecias maravilhosas do nascimento de Jesus. E aqui há um princípio de confiança maravilhoso. Em Miqueias, capítulo 5, versículo número 2, a Bíblia fala que o Redentor, o Salvador, nasceria na onde? Em Belém. Agora, como que alguém que mora em Miqueias, capítulo 5, verso 2, tem uma profecia que fala que o Salvador ia nascer em Belém. Agora, como que alguém que mora em Nazaré vai nascer em Belém? Como? Um dia, César Augusto, o imperador romano, acorda e do nada, que para mim Deus não faz nada do nada, Deus está ciente de todas as coisas, do nada, ele tem uma ideia. E qual é a ideia do imperador César Augusto? A ideia é: todos os moradores devem passar por um registro, um novo censo. E então o que José tem que fazer? Sair de Nazaré e ir até a Judéia. E ele passa por onde? Belém. E aonde Jesus nasce? Em Belém. Sabe por quê? Porque quando Deus libera uma palavra, Ele move o mundo, mas a palavra será cumprida. E esse é um princípio de confiança. Em Oséias capítulo 11, versículo 1, a Bíblia fala que o Salvador, a Bíblia fala do Egito, chamei o meu filho. Ou seja, há uma profecia que Jesus do Egito seria chamado. Agora, como que isso iria acontecer? A Bíblia fala que um dia Herodes, o grande, o maioral, aquele que achava que dominava o mundo inteiro, Herodes um dia acorda e, com medo dessa profecia de um redentor, de um salvador que viria, ele manda matar as crianças com menos de 2 anos. E José foge para onde? Para o Egito. Alguém fala: Herodes, você está doido, cara, matar criança, está maluco. E ele fala: a minha caneta tem poder. Mal sabe ele que era uma marionete de Deus, sendo guiado só para cumprir uma profecia. Os soberanos e os grandes dessa terra não têm poder nenhum, a não ser obedecer à voz do Eterno. Sabe por quê, irmão? Porque esse é o princípio da confiança. Quando você entrega, quando você se movimenta, você confia, Deus está pronto para falar do outro lado. Eu então vou me movimentar com você, e aonde você pisar, vai acontecer. Isaías 11:1 fala que é assim que seria conhecido o Filho de Deus, como um broto, um renovo no Nazareno. Aí Herodes vai lá, assume, sai, e aquele lá o assume. Era um rei maldoso, ganancioso, tinha uma inteligência, mas era um governador burro para governar. Na sua influência ali na Judéia, ele se sentia tão poderoso que ele destina então a Judéia. Ele fala para todas as famílias irem com aqueles bebezinhos ali para uma cidade chamada Galileia.
em Nazaré, e ali sai um nazareno. Irmão, não tem como, sabe? Quando você quer tentar atrapalhar Deus, se você tiver tomado uma decisão, e se você estiver no lugar certo, os céus vão se mover em seu favor. Você precisa decidir viver o Evangelho, se entregar. Eu quero falar pelo último princípio, está no versículo de número 9, que eu acho maravilhoso. Olha o que diz: então, verso 9, disseram uns aos outros: nós não estamos agindo certo. Esse é um dia de boas notícias. Fala comigo, boas notícias. Vamos lá, boas notícias. E aí ele fala: nós não podemos ficar calados. Se esperamos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo ao palácio do rei. Irmãos, olha o que esses caras pensaram. Eles estavam lá comendo, e a coxa de frango para cá, e bebida para lá, e o pau quebrando, e eles pegando o ouro, prata. De repente eles olharam um para o outro, tudo lambuzado de comida, já tudo arrebentado, de tanto comer. Olharam para o outro e falaram assim: gente, nós não estamos fazendo certo não, vamos voltar lá, e vamos dar as boas notícias para o rei, que a coisa ficou boa, que a situação mudou, e que nós temos salvação. Olha que incrível, meu irmão. Sabe o que eu acho maravilhoso? E sabe o que me faz entender o porquê que esses 4 leprosos se levantaram e se despertaram para ir para o tudo ou nada e tiveram uma decisão disruptiva? Porque a mentalidade deles era disruptivas. O sistema estava dentro da cidade, mas não estava dentro da cabeça deles. O paradigma estava até dentro do povo, mas não estava dentro deles. Eu quero te falar uma coisa, presta atenção, irmão. Quando aquilo que está aqui dentro da sua mente for disruptivo, a sua mente for inquebrada, sabe, as suas emoções forem moldadas pelo Espírito Santo, e você não for abalado por nada, você pode estar no pior ambiente, você pode estar no lugar mais catastrófico, na pior situação, você ainda vai se levantar, você ainda vai se erguer, porque aquilo que Deus faz aqui dentro, ninguém pode roubar. Aquilo que você consegue, sabe, quebrar de paradigmas, na sua mentalidade, o seu jeito de viver, ninguém pode roubar. Eu quero te falar uma coisa: uma mente disruptiva vai viver o extraordinário de Deus. É por isso que esses caras se levantaram e se movimentaram, a ponto de chegar lá dentro, em um cenário onde eles foram totalmente discriminados, um cenário onde eles foram totalmente maltratados. Eles olharam um para o outro e falaram assim: cara, a gente não pode fazer o mesmo, vamos voltar e vamos contar a boa notícia, vamos voltar e vamos compartilhar, vamos voltar e vamos transbordar na vida deles. E esse é o terceiro princípio, o princípio do transbordo. Deus só faz na vida de quem não é, sabe, retido. Deus só faz na vida de quem transborda. Deus só faz na vida de quem dá. Deus só faz na vida de quem distribui. Se existe um princípio de multiplicação, de grandeza, de prosperidade, de avanço, de bênção, é o princípio do transbordo. Aquilo que Deus começou em mim não pode ficar em mim. Aquilo que Deus começou em mim precisa ir longe, avançar e espalhar, e a quem eu tiver que semear e dar, eu vou distribuir. Irmão, presta atenção. Eu fiz um compromisso com Deus. Deus, eu não quero ser impedimento na vida de ninguém. Sabe, presta atenção, eu não tenho medo de perder lugar para ninguém. Deus me fez entender que o que Ele tem para mim. O que Ele tem para você, Ele tem para você. E se eu puder abrir portas para você passar, porque você carrega algo de Deus, eu vou abrir portas, eu vou dar oportunidades, eu vou abrir caminhos, porque não é sobre o meu nome, não é sobre mim, não é a minha glória, não tem nada a ver comigo, é sobre o reino de Deus crescer e avançar. Você precisa entender que no reino não existe competição, existe cooperação. E quanto mais eu dou, mais eu cresço. Quanto mais eu distribuo, mais eu avanço. Você vai ser uma empresa pequena enquanto você não entender que aquilo que Deus te deu é para você distribuir. Você vai ser alguém de mente pequena enquanto você achar: não posso cantar para ninguém. Que não, irmão, abre a boca e fala o que Deus está fazendo. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai arrastar uma multidão atrás de você e falar: cara, eu quero ser igual a você, me ensina. Sabe quem não cresce? É quem guarda para si mesmo. Sabe quem não frutifica? É quem come os seus frutos. Por quê? Porque não quer distribuir. A palavra boas novas é boas notícias. Nós precisamos avisar ao mundo que tem provisão, que existe alimento. Só existe avivamento, irmão, quando a gente entende o princípio do transbordo. Deixa eu te falar uma coisa que você não sabe, ou talvez você sabe e esqueceu. Tem um rio lá em Jerusalém, lá em Israel, que se chama Jordão. Já ouviu falar do Rio Jordão? O Rio Jordão, ele nasce no topo do Monte Hermon. Lá nasce o Rio Jordão, no topo do Monte Hermon. E ele desce. E quando ele desce, ele abastece toda a Galileia.
E ali ele forma um lago. E sabe qual é o nome do lago? O Mar da Galileia, que é um lago. Ok? Estão comigo? Então o Rio Jordão nasce lá no topo do Monte Hermon. Ele desce e ele forma um lago. E esse lago é o Mar da Galileia. Mas não para ali. Ele sai dali e ele desce pelo deserto. E ao descer pelo deserto, ele já não divide água com mais ninguém. E ele então forma um poço. E sabe qual é o nome do poço? Mar Morto. Porque aquilo que não distribui morre. Porque aquilo que não dá vazão morre. Aquilo que não semeia, morre. Aquilo que não entrega, morre. Eu quero te fazer um desafio. Tudo aquilo que Deus te deu, distribua. Tudo aquilo que Deus te deu, semeie. Tudo aquilo que Deus te deu, ensine. Para de ser um cara fechado. Para de ser alguém retido. Para de ser alguém que é para você e tem que ser seu. Sabe, quando eu olho para esses caras entrando ali e falaram aqui, peraí, vamos voltar lá. E eu fico imaginando, gente, presta atenção, esses caras cheios de comida, prato e ouro, corrente de ouro. Os caras estão voltando leprosos. E quando eles começam a pisar dentro da cidade, alguém diz: leproso! Leproso! Só que agora não é um leproso normal, é um leproso cheio de comida, é um leproso cheio de prata, é um leproso cheio de ouro, é um leproso diferente, é um leproso com boas notícias. E agora ninguém mais olha para a lepra, todo mundo olha para o ouro, todo mundo olha para a comida, todo mundo olha para a prata. Sabe por quê, irmãos? Porque quando o favor de Deus te encontra, a sua identidade deixa de ser o teu erro, a tua identidade deixa de ser aquilo que aconteceu na tua vida, a tua identidade deixa de ser as marcas do passado, e a tua identidade começa a ser agora o favor de Deus derramado na sua vida. Alguém vai dizer: comida, ouro, abundância, fartura. Alguém pode querer comigo levantar suas mãos agora? Fica de pé no seu lugar e declarar isso o mais alto que você pode.